Bom dia, tudo bem? Graça e paz. Gostaria de compartilhar apenas uma história com vocês. Uma certa jovem, após seu casamento, e ser exemplo diante de tudo aquilo que fazia, desde a sua tenra idade, começou a causar admiração em alguns. Começaram a pesquisar alguma coisa que pudesse manchar a fama daquele homem. Foram na sua pré-escola, adolescência, e pelo contrário, todos os professores antigos, a única coisa que tinham falado daquele jovem é que ele era um aluno exemplar, um excelente amigo, dedicado, e que em momento algum deu dor de cabeça a ninguém. Ao perguntar a sua sogra e seu sogro o que ele realmente era, eles falavam que era mais um filho que tinham, tamanho respeito e admiração que eles tinham por ele. Ainda assim, querendo questionar se há algum defeito, foram na sua esposa. Aí entra a grande questão. Aqui ele está dentro da sua casa. De repente, a esposa, quando é questionada, ela para, olha nos olhos de cada um que o questionava e diria: eu tenho o melhor presente que Deus me deu, o melhor marido. Engraçado que os filhos repetiam as mesmas frases. Não contentes com isso, perguntaram ao próprio homem o que ele havia feito. E a resposta dele deixou todos boquiabertos. Ele chegou, olhou nos olhos e disse da seguinte forma: meu pai levantava de madrugada para trabalhar. Ainda assim, dava um nó no meu cobertor. Todas as manhãs eu sabia que ele tinha passado e me desejado um bom dia. A minha mãe, mesmo cansada do trabalho, da rotina diária, dedicava tempo para me ensinar as palavras que Deus havia ensinado. Meu quarto tinha um relógio de oração. Minha mãe fazia questão de sentar cada noite e ler no mínimo um versículo comigo. E todo dia, quando meu pai vinha do trabalho, ele chegava, havia um café e um bolo sobre a mesa. Quando chegava em casa, a primeira palavra que ele tinha é como que foi o nosso dia. Olhava para minha mãe e dizia: eu te amo. Algumas vezes a casa estava tão bagunçada, a minha mãe olhava assustada e falava assim: meu bem, não teve como arrumar a casa hoje. As crianças queriam brincar muito. Ele olhava para ela e falava assim: não se preocupe, eu te ajudo. Isso foi mudando meu caráter. Quando eu comecei a entender todos os preceitos que os meus pais tinham para mim, que tudo aquilo que eles me ensinavam era para a vida inteira, eu comecei a entender os textos que eles me davam. O primeiro foi do Deuteronômio 6, e vou dividir ele com vocês. Esses são mandamentos, os decretos e estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixe de cumpri-los na terra em que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Era texto que meu pai gostava de me ensinar cada manhã. Engraçado que quando todos ouviram isso, ficaram olhando assim: como assim? Um texto mudou sua história? E mais interessante é quando nós começamos a observar o outro texto que esse jovem também contou para suas testemunhas e aqueles algazes que faziam perguntas, que está em Deuteronômio 6,6. Guarda sempre no coração as palavras que eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Não tem como um homem ser bem-sucedido se não guardar aquilo que Deus tem para ele. Quantas vezes nossos filhos também se perdem porque deixamos que tudo se ocupe no tempo deles? A televisão, os amigos, esquecemos a essência que Deus nos tem para a gente. Um texto bem simples que nós sempre lembramos está em Provérbios. Algumas traduções dizem da seguinte forma: ensina o seu filho o objetivo que ele deve cumprir, e mesmo quando se envelhecer, não se desviarão dele. Que essa seja a nossa mensagem. Aquele jovem, ele teve tantos bons exemplos que ele não conseguiu se desviar daquilo que seus pais ensinavam. E assim, nós iremos conseguir uma família perfeita quando ensinarmos os nossos filhos tudo aquilo que Deus tem de melhor. Se eu ensino meu filho, amanhã ele vai ensinar os meus netos.
e, como consequência, bisnetos. E assim continuaremos sendo mais fortes, aonde ninguém conseguirá levar-nos por caminhos errados, porque Deus sabe todas as coisas. Que sejamos assim, que possamos ensinar os nossos filhos com testemunhos. Assim romperemos mais um dia e a graça do Senhor nos alcançará. Viveremos longos dias. E que essa seja a mensagem para você e para mim, que possamos refletir e pensar a cada instante. O que temos ensinado aos nossos filhos? Qual a herança que nós iremos deixar para eles? Lembre-se sempre, não ensine a criança o caminho, mas ensine o seu filho no caminho. Tenha um ótimo dia e que Deus te abençoe.